Boa noite, como estão meus irmãos? Sejam bem-vindos ao nosso encontro das quintas-feiras, tá bom, queridos? A Rosângela, irmã Joaci, irmão Alexandre, Shalom. Sejam bem-vindos, queridos, viu? Uma alegria ter vocês conosco aqui nesta noite. Vamos juntos, não é? Na palavra de Deus aí com alegria. Rodrigo, boa noite. Ana Luísa, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Vamos aí com alegria recebermos a palavra de Deus nessa noite de quinta-feira, tá bom? É um prazer, uma alegria estar na companhia de vocês. Nós temos nos encontrado às quintas-feiras aqui no Instagram da Igreja Batista do Boa Vista para compartilharmos a palavra de Deus, recado de Deus para o nosso coração, mas também para orarmos juntos, não é? Orarmos uns pelos outros. E hoje, em particular, nós temos algo muito especial para compartilhar com vocês da palavra de Deus. Vamos refletir sobre a oração de Josué. Você já teve a oportunidade de refletir nesse texto da palavra de Deus? É uma bênção. Um episódio envolvendo Josué e uma oração extraordinária que ele fez a Deus. Muitas lições espirituais estão ali contidas na experiência de Josué. E enquanto mais irmãos vão chegando, vão se somando a nós já vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui para mais uma quinta-feira de meditação na palavra de Deus, mais uma quinta-feira de oração, não é? Então a gente vai orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação do Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, venha falar no nosso coração nesta noite, naquilo que Ele tem para a nossa vida. E a Bíblia nos diz que Deus está profundamente interessado na nossa vida. Deus se preocupa conosco, com o que fazemos, com as coisas que estão presentes na nossa vida. Ele tem interesse na nossa vida, não é? Então nós vamos orar nesse momento e vamos falar com Deus, vamos pedir a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor para a nossa vida. Irmã Zilma, boa noite, seja bem-vinda, irmã, graça e paz. É um prazer tê-la conosco na live desta quinta-feira, tá bom? Eu estava dizendo que nós vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele mesmo nos conduza em todos os momentos nesse nosso encontro desta quinta-feira, né? Que nós sintamos a voz do Senhor a guiar-nos os pensamentos, que Ele fale conosco por meio da Sua palavra que é tão preciosa, não é? E que, principalmente, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, a oração que fizermos, não é? Porque esses encontros de quintas-feiras estão sendo chamados de janela de oração. Então é uma oportunidade que se abre diante de mim e de você, para juntos nós orarmos, falarmos com Deus, procurarmos as coisas de Deus para a nossa vida. Então vamos orar? Onde você estiver aí nesse momento, ore comigo agora. Peça a Deus que venha falar no seu coração. Vamos pedir a direção dEle, a orientação dEle, não é? Para as nossas vidas. Graça e paz, Rayane, seja bem-vinda, tá bom? Uma alegria, viu? Ter você conosco aqui na live de hoje, tá? Nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos muito agradecer ao Senhor esse dia e a grande bondade do Senhor para conosco. Nesse dia que vivemos, ó Pai, já caminhamos para encerrar. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos sustentar, ó Pai, com a Tua graça. Ah, Senhor, não fosse a graça bendita do Senhor na nossa vida, ó Pai, jamais poderíamos viver um dia vitoriosamente.
porque a vida nos apresenta muitos desafios, Senhor Deus, alguns deles diariamente, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Com certeza, ó Deus, a doce presença do Senhor em nossas vidas nos proporcionou paz, nos proporcionou ânimo, nos proporcionou alegria, nos proporcionou conforto, consolo durante este dia, Senhor. E aqui chegamos nós, aqui estamos nós, na Tua presença, para ouvirmos a voz do Senhor, para entregarmos nossas petições, nossas súplicas, para fazermos nossos agradecimentos, que são devidos somente ao Senhor. Querido Espírito Santo, ilumina-nos, ajuda-nos a compreender a palavra do Senhor nesta noite. Enche o nosso coração de ânimo, de alegria por estarmos aqui. Principalmente, ó Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Naquilo, ó Pai, em que não agradamos ao Senhor ao longo desta quinta-feira, suplicamos o Teu perdão nas nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos, não é? Então, nós estamos aqui hoje para meditarmos na experiência de oração que Josué, o servo do Senhor, teve. Ele fez uma oração extraordinária, e a sua oração, e aquilo que Deus fez a partir da sua oração, nos chama muito a atenção e nos ensina coisas valiosas sobre como orar, quando orar, por que orar. Na verdade, quando a gente se dispõe a pensar sobre a oração de Josué, que está lá em Josué no capítulo 10, daqui a pouquinho a gente vai ler o texto, nos dada a oportunidade de repensar os motivos que nós temos para orar, para não desanimar de ter uma vida de oração. Quais são os motivos que eu tenho, quais são os motivos que você tem para crermos na eficácia da oração? Muitos irmãos gostariam de ter uma vida de oração profícua. Muitos cristãos gostariam de experimentar grandes coisas com Deus por meio de uma vida de oração verdadeira. Mas talvez ainda falta um pouquinho, falta aquele elan, né? Falta aquele passo definitivo de crença, de acreditar no poder da oração, no que realmente a oração pode fazer. O que acontece no céu quando o cristão se dispõe a orar, quando ele fecha os olhos, abre a alma, abre o coração e fala com Deus e se dirige a Deus, né? O que acontece com o cristão nesta hora e o que acontece nos céus? Como os céus se movem a partir daí? Ah, queridos, a oração de Josué é linda. E o que aconteceu é tão fantástico que me motiva a orar, mesmo quando algo me parece muito difícil de ser atingido, de ser conseguido, né? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso nesta noite, desejando que verdadeiramente o Senhor nos abençoe e que esta palavra ela encontre morada no meu coração de verdade, encontre morada no seu coração e que nós sejamos desafiados por ela a sermos pessoas de oração, pessoas que realmente creem no poder da oração, que não oram simplesmente como um dever religioso ou como um hábito religioso, né? Um hábito cristão. Eu oro porque é hábito do cristão orar a vida inteira, eu orei. Não. Todos os dias. E a cada momento que você for falar com Deus, que eu também for falar com Deus, nós devemos entender que aquele é um momento único, sobrenatural, em que nós estamos colocando diante do Senhor muitas vezes aquilo que não é possível para nós, aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele pode. Há poder nele para fazer. Então a oração de Josué é exemplar neste sentido. Daí a proposta para a janela de oração desta quinta-feira, né? Que nós queiramos pensar na atitude de Josué, nos espelhar até na atitude dele. E quem sabe na minha vida neste momento, e quem sabe na sua vida neste momento, existe alguma coisa que para você pareça tão difícil
quanto difícil estava o momento que Josué decidiu orar e as coisas que ele está vivendo. Quem sabe, não é? Somente Deus conhece tudo que se passa conosco, somente Deus conhece o que está no nosso coração, somente Deus conhece aquilo que se passa na nossa mente, né? As coisas que estão acontecendo na nossa vida, só Deus conhece. Muitas vezes nós não falamos com ninguém, mas nós sentimos, né? Nós guardamos aqui dentro de nós. Então, por isso que eu estou te falando assim. Hoje a gente vai ter a oportunidade de entender que a oração que Josué fez foi uma oração baseada no sobrenatural. O que ele pediu a Deus não estava ao alcance de homem nenhum fazer por ele, muito menos ele mesmo. O que ele pediu a Deus, só Deus podia fazer por ele. E aí eu estou fazendo essa conexão com a minha necessidade, com a sua necessidade, não é? Pode ser que você também esteja vivendo algo neste momento da sua vida, que só Deus, só Ele pode ser o seu socorro, só Ele pode ser o seu livramento, só Ele pode fazer acontecer na sua vida aquilo que você está precisando. Então, a gente vai meditar junto nesta palavra a partir deste momento, tá bom? E após a nossa reflexão na palavra, nós vamos ter a oportunidade de ter um momento juntos de contrição, um momento juntos em oração, buscando a graça de Deus, desejando que nossas orações cheguem até o trono da graça e da misericórdia de Deus. E elas chegarão, aleluia, eu creio. E quero que você também creia, que experimente a sua fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu gostaria de iniciar um diálogo com vocês nesta noite dizendo o seguinte: você já parou para ler, para repetir até, se for o caso, e refletir nas orações contidas na Bíblia? Quantas vezes você fez isso? A Bíblia contém muitos exemplos de oração e muitas experiências, principalmente isso, muitas experiências de oração a Bíblia contém, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a pergunta que eu estou fazendo é: você já parou para refletir nelas, em cada uma delas? Em cada uma dessas orações contidas na Bíblia? Você já parou assim para fazer o seguinte: olha, eu vou ler, eu vou aprender com esta oração na Bíblia, eu vou me esforçar para praticar isso, para aplicar a minha vida. Você tem feito isso? Charles Spurgeon, né, que teve pensamentos e reflexões e frases muito adequadas para a vida cristã, um teólogo, e ele disse assim: olha, orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fortalecer-se e beber-se e encher-se de uma fonte inesgotável. Esta frase é do Charles Spurgeon e ela descreve bem o momento precioso que é a oração na vida do cristão, né? Mas sem dúvida, eu e você podemos concordar em uma coisa bem básica, bem simples. O quê? A oração é um dos pilares mais importantes da nossa fé. A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã, porque ela vai muito além de um ritual, de uma tradição, de um ato religioso, que às vezes nós fazemos todos os dias, né? Às vezes fazemos pela manhã, às vezes fazemos no meio do dia ou no final do dia, quando vamos dormir, né? Porque a oração é mais do que isso. A oração é um meio glorioso de construirmos um relacionamento íntimo com Deus. Eu quero que você guarde isso nesta noite, né? A oração é mais do que um ritual religioso. Ela é um meio glorioso que eu tenho e você também tem, nós temos à nossa disposição de construirmos um relacionamento íntimo com Deus, entende? A oração também, já se sabe disso, muito se diz sobre isso, eu quero só enfatizar com você, que a oração é uma arma também. Sim, uma arma importante, uma arma poderosa, quando feita com fé. Você vai entender por que eu estou dizendo isso para você agora, daqui a pouquinho, quando a gente ler o texto de Josué. E você vai ver por que a oração é uma arma importantíssima quando feita com fé. Quando experimentada, quando desenvolvida num ambiente sincero de fé, né? Agora, quem é que pode fazer isso? Qualquer pessoa.
Não há nenhum tipo de restrição na Bíblia. Qualquer pessoa pode vivenciar coisas extraordinárias com o Senhor através da oração, não é? Basta crer, basta confiar, basta desfrutar desse livre acesso, né? Porque a oração hoje é um livre acesso. O cristão tem livre acesso a Jesus, né? Foi ele que conquistou isso por nós, para nós, com a sua morte na cruz, né? A Bíblia diz que o véu do templo partiu-se de alto a baixo no instante em que Jesus entregou o seu espírito na cruz, né? Morreu na cruz. Então, a partir daquele momento estava dado livre acesso para qualquer pessoa e dirigir-se a Deus. Antes, no contexto do Antigo Testamento, as pessoas, para chegarem a Deus, precisavam do sacerdote, do ato sacrificial que só podia ser levado a cabo por um sacerdote escolhido por Deus. Mas agora não. Agora temos livre acesso a Deus por meio da oração. Você já parou para pensar quanta riqueza há nisso? Nós temos livre acesso a Deus agora e Jesus é que conquistou isso para nós, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, veja só as palavras de Jesus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Palavras de Jesus, olha só. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha que bênção. São palavras do próprio Jesus. Está lá em Mateus no capítulo 7, né? Agora, no contexto do Antigo Testamento, será que lá também nós encontramos orações exemplares, né? Experiências extraordinárias de oração que podem ensinar algo a nós hoje, na nossa vida de oração, e a você também, né? Então, precisamos pensar nisso. Precisamos entender esse contexto do Antigo Testamento também, tá bom? Então vamos lá, né? Olha, uma coisa que nos chama atenção no Antigo Testamento e nas orações extraordinárias registradas no Antigo Testamento é que, por mais que elas abarcassem situações absolutamente sobrenaturais, absolutamente fantásticas, né? Coisas que às vezes a pessoa comum não imagina, mas elas foram feitas por pessoas como eu e como você, pessoas comuns como nós. Olha que interessante isso, não é? É muito importante que a gente pense nisso, né? Muitas dessas orações lindas, fantásticas, que abarcaram o sobrenatural no contexto do Antigo Testamento, elas foram feitas por pessoas como eu, com pessoas como você, como nós, pessoas comuns. Então isso é muito interessante, né? Nós entendermos isso, porque às vezes, queridos, nós tendemos a pensar assim, olha, não, eu sou pequeno demais. Deus não vai ouvir essa petição minha, não. Isso que eu estou pedindo a Deus é muito difícil de acontecer, não é? Então, nunca devemos pensar assim, né? Porque não é esse o exemplo que nós temos no Antigo Testamento. Vamos começar a assimilar todas essas coisas nessa noite, tá bom? A respeito daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, tá bom? Eu estou vendo aí que a Stephanie chegou. Boa noite, Stephanie, seja bem-vinda. A Bianca, né? A irmã Zilma convidou a Renata. Renata, aí, Renata, tá bom, querido? Que prazer ter você conosco, viu? Seja bem-vinda, tá? Que alegria ter você conosco aqui. Deus te abençoe, você e sua querida família nessa noite, em nome de Jesus, viu? Muito bem, queridos. Então, olha, se pessoas comuns como eu, se pessoas comuns como você realizaram coisas maravilhosas orando a Deus lá no Antigo Testamento, o que é que elas tinham que as diferenciava das demais pessoas? Havia algum elemento a diferenciá-las? Sim, havia. Não há a menor dúvida. E na oração de Josué, que nós vamos ver, esse elemento então está presente lá a todo vapor, com força total. Qual que é a diferença? Crer, acreditar, exercer uma fé sincera, uma fé verdadeira. Este era o diferencial das pessoas no Antigo Testamento e suas orações extraordinárias, como é o caso de Josué, tá bom? Então basta crer, né? Nós precisamos ter um coração sincero, pessoal, nós precisamos ter um coração transparente. Eu preciso lutar todos os dias, para quê? Para ter uma fé dentro de mim que não duvide em momento algum. Em momento algum que eu duvide do que Deus pode fazer, do poder que é em Deus para modificar fatos,
circunstâncias, pessoas, né? Para fazer algo que eu não posso fazer, mas Ele pode, porque o poder é dele. Então, o que nós precisamos é de uma fé que não duvide. Pelo contrário, desculpa, que ela confie no poder de Deus, no poder de Deus realizar, né? E no nosso caso, agora que vivemos na era da graça, no contexto do Novo Testamento, confiança no poder no nome de Jesus, queridos, é tudo que precisamos. Confiança no poder do nome de Jesus. É tudo que nós precisamos entender sobre orações respondidas por Deus. Precisamos crer de verdade, não duvidar, e precisamos confiar no poder no nome de Jesus. Consegue entender essa dissociação que eu estou fazendo entre crer e confiar no nome de Jesus? Tem que somar as duas coisas. Precisamos crer pedindo, crendo, e precisamos confiar no poder do nome de Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer assim lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha só, né? Você certamente já viu esse texto muitas vezes, né? Eu estou só te lembrando, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja só, por quê? Por que a oração feita por um justo? Por que recebe esse destaque num contexto de um livro tão prático como é o livro de Tiago? Você sabe, o livro de Tiago é um livro de prática de vida cristã em todos os sentidos, né? Então, é especializado nisso, em convidar a gente a praticar a fé, a viver a fé, não é? A oração feita por um justo. Quem é o justo? O justo é aquele que crê, primeiramente. Não duvida, tem um coração pronto a crer. E depois que confie no poder do nome de Jesus, porque nós somos justificados pela fé em Jesus. Entendeu? Então é assim que acontece, né? Mas vamos lá então, na oração tão falada, né? Que nós estamos anunciando ela aqui desde o início, né? Do nosso encontro às 8 horas. A oração de Josué, que coisas importantes eu posso aprender com a oração que o servo do Senhor chamado Josué fez. Que eu posso aprender e você também, né? Você se lembra desta oração? Foi uma oração extraordinária, uma coisa fantástica, né? E ele fez essa oração no meio de uma batalha muito dura que ele estava vivendo, né? O texto está lá no capítulo 10 do livro de Josué. Apenas do versículo 12 ao versículo 14 é suficiente para nós entendermos bem o que aconteceu ali, tá? Então eu vou ler para você nesse momento. Olha só, Josué capítulo 10, de 12 a 14. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, pare sobre o vale de Aijalon. Então o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Que coisa, não? Nunca antes, veja só, nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Então vou de novo, ó. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, Josué 10, 12 a 14, irmão Alexandre está aí compartilhando a palavra na telinha conosco, né? Mas, meus irmãos, esta então foi a oração que Josué fez. Agora você se lembra da oração? Com certeza, né? Já deve ter ouvido falar desta palavra, né? Muitas vezes nós ouvimos a história de Josué, que ele orou, como você acabou de ver, e o sol parou por quase um dia inteiro e a lua também se deteve. Então, houve uma intervenção divina em fenômenos naturais mediante a oração de um homem. Um homem que ousou crer. Um homem que se recusou a duvidar. E um homem que confiava no poder do nome de Deus. Olha só que coisa maravilhosa isso, né? Agora, apesar de muitas vezes escutarmos, né, essa história, e com frequência até essa oração
tão poderosa, vamos dizer assim, né? Muitas vezes nós não damos conta efetivamente da sua dimensão, do seu significado tremendo, né? Então vamos trabalhar a questão um pouquinho a respeito desta oração. Por que que Josué pediu intervenção a Deus nesses fenômenos da natureza, né? Que o sol se detivesse, né? Não se colocasse, mas se detivesse ali, né? Eita, a pino ali o sol, e também à noite a lua ficasse lá, ela não chegasse para anoitecer. Olha só, o que estava acontecendo? Vamos lá. Naquela época o povo de Israel estava em guerra com outros povos, pela conquista, né, em prol da conquista da terra prometida, conforme Deus mesmo havia orientado que eles fizessem, né? Então, os hebreus estavam ali atravessando o deserto, né, por anos e anos, né, ficaram ali naquela caminhada desafiadora, né? E teve um povo, o povo de Gibeon, ou Gibeão, né, dependendo da versão da Bíblia. E Gibeão era uma cidade-estado, uma cidade importante, né? E do território de Canaã. Então, de repente, os hebreus, comandados por Josué, chegaram próximos a Gibeão, uma cidade importante de Canaã ali, né? E então, o que acontece? Esse povo de Gibeão firmou uma aliança com os israelitas. Eles ouviram falar, né, do que Deus havia feito, estava fazendo em prol do que Deus andava com aquela gente, firmaram uma aliança com eles para evitar a sua destruição, né? Mas isso gerou um problema muito maior. Qual o problema? Gerou um problema para os amorreus, porque os amorreus, o outro povo da região, ficou revoltado com aquilo, né? Ficaram com muito medo, porque eles eram inimigos do povo de Israel, né? Consideraram isso um ato de traição, né? E temiam sua iminente destruição. Então o rei de Jerusalém, o que ele fez? Ele firmou aliança com mais 4 reis amorreus e cercou os gibeonitas. A Bíblia diz assim, né? E esses gibeonitas pediram ajuda para o povo de Deus. Lembra, eles tinham uma aliança com os hebreus. Cercados pelos amorreus e mais 4 reis da região, eles ficaram com medo, né? E então pediram socorro para o povo de Israel, né? Para o povo de Deus, né? Nesse contexto, então, que surge essa oração surpreendente de Josué, né? Marcada por uma grande convicção, e você há de concordar comigo, por uma fé inabalável, né? O que acontece é que era uma batalha muito grande, imagina, né? Ali nós temos ali então 5 reis batalhando, uma batalha muito dura e difícil, né? Nesse contexto aí então que a batalha estava se dando, e a fim de terminar aquela batalha e vencer os amorreus, seus aliados, o que Josué então fez essa oração, ele pediu a Deus que fizesse isso. Sol, pare sobre Gibeão, né? Lua, se detenha sobre o vale de Ajalon, né? E a Bíblia diz então que o sol parou e a lua se deteve, né? Então, até a nação vingasse dos seus inimigos. O que Josué precisava, irmãos? Ele precisava que o dia se alongasse mais, entendeu? Ele precisava que tivesse mais claridade. Ele precisava de mais tempo durante o dia para ganhar a batalha. Então ele teve esse sentimento, essa ideia, esse desejo. Ele falou, eu vou pedir a Deus que alongue esse dia. É interessante, sabe o que eu estou pensando agora? Em quantas vezes, obviamente num contexto muito diferente, né, e num tamanho muito menor, mas quantas vezes eu e você atarefados num dia difícil, a gente ora e pede a Deus, Senhor, esse dia eu podia ter mais horas, né? Mais horas tivesse, seria bom, porque o dia já terminou e eu não terminei minhas tarefas ainda, né? Uma coisa mais ou menos assim, entendeu? O que Josué fez. Ele simplesmente exerceu a sua fé. Talvez algumas pessoas riram da oração dele, né? Falaram, mas o que é isso que Josué está pedindo a Deus? Ele pediu ao Senhor que fizesse isso, que o dia se alongasse, que o sol não se pusesse, entendeu? E que a lua ficasse quietinha, não chegasse até ali, até aquele lugar onde estava acontecendo aquela batalha, até que desse tempo dos israelitas, ajudarem os gibeonitas a vencerem os amorreus e os seus aliados, tá bom? E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que lá no texto bíblico tem uma expressão, diz assim, olha, como está escrito no livro de Jazar. Você já tinha pensado sobre isso? Você já entendeu o que é o livro de Jazar? Teve alguma vez que você pesquisou sobre isso? Para entender que livro é esse?
o livro de Jazar? Porque lá, no Josué, está escrito, lá a narrativa, né, está falando o que aconteceu, a oração que Josué fez, que Deus atendeu, né, e que isso está escrito no livro de Jazar. Você já parou para pensar nisso? Que livro é esse, livro de Jazar? A que se refere? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso? O que se trata? O livro de Jazar é uma antiga obra literária que serviu como fonte escrita para alguns textos da Bíblia, viu, queridos? Tem muita gente que se esquece disso, né? Que muitas fontes bíblicas, do texto bíblico mesmo, né? Que formou os escritos inspirados da Bíblia, né? O chamado cânon da Bíblia, né? Foram escritos, fontes escritas, não só orais, mas escritas. Então, é interessante isso, né? O título do livro, livro de Jazar ou livro de Jasser, significa literalmente livro dos justos, ou livro do reto, né? E tem uma grande curiosidade que cerca o livro de Jazar, faz dele uma coisa misteriosa, né, interessante para as pessoas, é que ele foi citado na Bíblia, da forma como está aí em Josué, e também tem um outro episódio que ele é citado também, pelo menos 2 vezes é citado na Bíblia. Uma está aí em Josué 10, o outro em 2 Samuel capítulo 1, o livro de Jazar também é citado lá, viu? Então o que acontece? Frequentemente os escritores bíblicos usaram fontes escritas na composição dos livros da Bíblia, mas raramente essas fontes são mencionadas de uma forma assim tão aberta, tão explícita, como está mencionado aí em Josué e também lá em 2 Samuel, tá bom? A origem do livro de Jazar é incerta, mas acredita-se que o material desse livro, ou parte dele, realmente era muito antigo e começou a ser escrito no período primitivo da história do povo de Israel, né? Uma espécie de registro dos atos heróicos havidos com o povo de Israel, tá bom? Então é muito interessante isso, né? Porque às vezes é pouco dito isso, não é muito mencionado, né? Mas a oração de Josué está confirmada lá no livro de Jazar, olha só. Ele precisava que o dia fosse mais longo para enfrentar a dureza de uma batalha, para ter tempo de lutar mais e resolver o que precisava ser resolvido, para ter tempo para lutar mais, entendeu? Para ter mais estratégias, para reforçar mais as armas, dar tempo dos soldados conseguirem um bom resultado na batalha, dura batalha. Tudo isso não fala com você? Fala comigo. Às vezes é exatamente o que nós estamos precisando, de mais tempo. Às vezes a gente está sentindo as forças esvair-se, né? Às vezes estamos sentindo que está difícil, que não estamos conseguindo. Então aí entra a oração de Josué na minha vida. Aí entra a oração de Josué na sua vida. Nós precisamos fazer orações como a oração de Josué. Precisamos recorrer ao socorro de Deus, não é? Quantas vezes nós olhamos para a batalha, olhamos para o relógio e falamos, não vai dar tempo, não vamos conseguir, o tempo é curto, como é que nós vamos fazer? Eu não tenho solução para isso, como é que vamos fazer? Precisava ter mais tempo para pensar, precisava respirar, precisava recobrar as minhas forças. Quantas vezes, queridos, isso acontece comigo? Quantas vezes isso pode estar acontecendo com você também, né? Então, do que nós precisamos? Eu repito, precisamos orar como Josué orou. E o que aconteceu é que ele confiou plenamente no Senhor e decidiu clamar por um milagre extraordinário. Queridos, nós devemos clamar por milagres. Como isso faz falta na nossa experiência com Deus. Às vezes nós contemplamos o sobrenatural de Deus acontecendo ao nosso redor. Mas nós precisamos querer, precisamos buscar e desejar que esse sobrenatural de Deus também aconteça na nossa vida. Também aconteça comigo. Também aconteça com você. Também aconteça na minha família. Também aconteça na sua família. Nós precisamos desse sobrenatural de Deus. Será que temos vivido uma vida cristã estacionada somente naquilo que é normal, naquilo que nós sabemos que vamos dar conta de fazer,
de resolver, né, com as nossas iniciativas, com os nossos próprios recursos, né? Será que nós não temos demasiadamente destacado isso, né? dado importância a isso na nossa vida, não é? Esquecendo-se de recorrer ao sobrenatural de Deus? Será que eu tenho esquecido de recorrer? Como é que pode isso ao sobrenatural de Deus na minha vida? Não devia acontecer isso comigo. Será que você tem esquecido de recorrer ao sobrenatural de Deus na sua vida? Não devia acontecer isso com você. Meus amados irmãos e amigos, o mesmo Senhor de Israel que ouviu Josué, eu sirvo e você serve. O mesmo Deus que ouviu a oração de Josué, Ele também pode ouvir a minha oração, Ele pode ouvir a sua oração. Não nos custa recordar os elementos presentes na vida destes cristãos, vamos dizer assim, desses homens e mulheres de Deus do passado, que ousaram pedir o sobrenatural de Deus e viram Deus respondendo e acontecendo. E que elementos são esses? Um coração que não duvidou, mas creu. Um coração fechado para a dúvida e aberto para a crença e a confiança no poder de Deus. Nós precisamos todos os dias ser lembrados disso, sabia? Eu preciso e você precisa. Todos os dias nós devemos orar, Espírito Santo de Deus, não me permita esquecer quem é o Senhor, o teu poder, ó Deus, o que o Senhor pode fazer na minha vida. Senhor, não me permita esquecer, por favor, eu te peço, o que o Senhor pode fazer na minha casa, o Senhor pode fazer na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha saúde. Se a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito além do que estamos pedindo ou pensando, segundo o poder dele que em nós opera, queridos, então é um convite a mim, um convite a você a experimentar este sobrenatural de Deus na nossa vida. Então qual é o elemento que caracteriza a oração feita por Josué? O sobrenatural. Foi o sobrenatural. Você sabe como funcionam as coisas. Hoje nós sabemos, você sabe e eu sei. O Sol está lá, não é? E ele é uma estrela poderosa e em torno dele gravitam sistemas, né, planetários, né, e os planetas ali. E a Terra tem o seu sistema de rotação, não é? Que é o próprio Deus quem criou assim desta forma o planeta, né? E a Bíblia diz aí que Deus pediu, que que Josué pediu a Deus, que algo acontecesse aí nessa engrenagem. Então é uma coisa sobrenatural, tá vendo? Porque assim como Josué sabia, eu sei, você também sabe, né? O sol nasce, vem, se põe, vai embora, não é? Aí delimita um tempo. E esse tempo para Josué foi pouco. A batalha era muito grande, o tempo foi pouco. Então ele ousou pedir a Deus mais tempo para batalhar. Então agora dar ordem aos astros é uma atitude tremenda que só pode fazer quem tiver muita fé em Deus, não é? É um desafio para mim e um desafio para você. E talvez, queridos, vamos falar abertamente, esta era a necessidade de Josué, mas talvez não seja a minha neste momento e nem a sua. Qual é a minha necessidade neste momento? Qual é a sua necessidade neste momento? Que nós precisamos do sobrenatural de Deus, que somente o sobrenatural de Deus pode fazer acontecer. Somente o sobrenatural de Deus pode mudar, pode transformar. O que está acontecendo comigo e com você que nós precisamos do sobrenatural de Deus? Não vamos nos amedrontar, não. Pelo contrário, nós vamos nos encher de fé e vamos falar com o Senhor. Senhor, aí você vai falar o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus e somente Ele pode fazer, pode intervir naquela questão, naquela situação que você precisa. Então é hora de fazermos como Josué fez.
Que nós possamos, queridos, guardar tudo isso no nosso coração nesta noite, tá bom? Eu oro e desejo sinceramente que você se espelhe no exemplo de Josué e faça orações poderosas, contundentes, orações que movam o sobrenatural de Deus. Eu fico pensando assim, será que o Senhor, ao ouvir aquela súplica de Josué, o que passou pelo coração de Deus Pai, não é? Ele deve ter ficado admirado desta fé, da crença daquele homem, não é? E também da dependência dele, não é? Algumas vezes Jesus se admirou da fé de algumas pessoas. Num determinado momento, inclusive, ele chegou a dizer assim, olha, nunca vi uma fé assim em Israel. Então, Deus pode se admirar da minha fé e Deus pode se admirar da sua fé. Isto não é um engrandecimento nosso, pelo contrário, queridos. Isso mostra ainda mais a minha pequenez e o quanto nós somos dependentes dele, entendeu? Então, é uma coisa para nós guardarmos no nosso coração nesta noite. Eu convido você, neste momento, a aplicar a sua vida à oração de Josué e fazer isso com grande alegria, aplicar aquilo que está acontecendo com você, entendeu? Nos termos pedidos, nos termos falados, nos termos colocados por Josué. Vamos fazer isso? Você aceita o convite para fazer isso? Nós precisamos da oração de Josué. Nós estamos vivendo dias muito desafiadores, não é? Acho que ninguém pode dizer que não esteja lidando com desafios. É claro que há dias que nós estamos mais tranquilos, há períodos da nossa vida em que nós estamos mais tranquilos, mas os desafios existem sempre diante de nós. Talvez por isso Jesus tenha afirmado que neste mundo temos aflições, e temos mesmo. Mas nada disso deve ser empecilho para que eu exerça a minha fé. Nada disso deve ser empecilho para que você exerça a sua fé. E os exemplos bíblicos estão aí para que eu aprenda com eles. Os exemplos bíblicos estão aí para que você aprenda com eles. Então nós precisamos fazer hoje, amanhã, depois, daqui a uma semana. Não importa quanto tempo, nós precisamos fazer a oração de Josué. Há coisas que somente Deus pode fazer parar, como ele fez o sol parar, o sol se deter e o dia se alongar. Só Deus pode. Qual é o motivo que Josué pediu isso mesmo? Ele estava lutando uma batalha, enfrentando uma luta, uma batalha, para a qual Deus mesmo o havia preparado. Porque a ordem de Deus era para avançar na terra prometida. Que não tivessem medo, que avançassem. Quando consagrado para essa tarefa, Josué ouviu de Deus que Deus seria com ele. Então, assim, se você vive com Deus na sua vida, se você um dia abriu o seu coração para Deus, se você se tornou um servo do Senhor um dia, uma serva do Senhor um dia, se é Deus quem dirige a sua vida, então, antecipadamente, Ele já nos deu a vitória. Antecipadamente, Ele já determinou a nossa vitória, porque Ele sabe que naquela direção que Ele está nos mandando tem batalha. Naquele caminho que nós vamos andar tem batalha, Deus sabe disso. E Ele já nos deu a vitória. Mas eu fico pensando que se Deus já tinha dado a vitória a Josué, precisava acontecer uma coisa. Que Josué se apossasse dessa vitória. Olha que coisa linda de se guardar.
E foi o que ele fez ao pedir uma coisa aparentemente, humanamente, impossível. Quem é o ser humano? De bilhões de seres da criação de Deus, pedir sobre o sol, uma ordem para ele. E a lua. Mas isso não teria nunca acontecido se Josué não tivesse tomado posse daquela vitória que Deus já havia determinado. Então ele disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de mais tempo, eu preciso que esse dia fique mais dia, mais horas, que não anoiteça tão cedo. Senhor, eu preciso disso. E ao dar a ordem para o sol e para a lua, ele estava então tomando posse da vitória que Deus já tinha para ele. Vamos orar, queridos. Vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu espero que esta mensagem fique bem guardada no seu coração. Aquilo que compartilhamos com você nesta noite. Que Deus, de uma forma especial, abençoe a sua vida. Que você tenha coragem, tenha ousadia de fazer a oração que Josué fez. E agora nós vamos orar, vamos ter um período de oração, vamos pedir que a graça do Senhor nos alcance. E que tal se começarmos a experimentar a oração de Josué agora mesmo? Que tal se começarmos agora mesmo a exercitarmos essas coisas, não é? Então nós vamos orar. Vamos orar junto com irmãos queridos de nossa igreja, que nesta quinta-feira compartilharam conosco motivos de oração que precisam, né? Então a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Vamos orar. Vamos convidar esses irmãos para a oração de Josué, né? A irmã Imaculada, irmãos, ela está tão grata a Deus porque seus exames deram muito bons. Ela esteve no hematologista, muito preocupada com algumas situações da sua saúde que estavam em curso, mas está tudo bem com a irmã Imaculada. A médica tranquilizou e ela está grata a Deus. E nós vamos orar agradecendo a Deus, junto com a irmã Imaculada. A irmã Cida pediu por uma amiga dela que está com trombose, né? Já teve 2 vezes, né? A risco de amputação de pé. Vamos orar pela sua amiga Cida. O Senhor há de dar graça na vida dela, vamos interceder. O irmão Alexandre, ele está grato a Deus pelo cuidado de Deus na sua vida e ora para que todos nós tenhamos bom ânimo no exercício da nossa fé. Glória a Deus, Alexandre. A irmã Ana Maria, meus irmãos, ela pede que a igreja continue a orar pela Mariana, sua filha, na reta final da gravidez. A Mariana pode ter o seu bebê a qualquer momento, é o Davi. Então nós estamos orando por isso e ela pede que a igreja continue a orar. Estamos orando pelos alunos que vão fazer o Enem no próximo domingo, não é? Há muitos jovens, né? Muitos rapazes, moços, muitas pessoas que vão fazer o Enem, de uma forma geral, né? Vamos orar. É um dia desafiador para essas pessoas e muitos irmãos na fé, né? Vão enfrentar uma batalha ali naquele dia ali de oração, para que dê tudo certinho, para que Deus abençoe. Muitos estão indo para ali fazer aquela prova, vivendo seus sonhos, suas expectativas, não é? Então vamos orar para que Deus os tranquilize, para que tenham calma, né? Serenidade durante essa prova longa, não é? São sobrinhos nossos, são netos, são filhos de amigos, são pessoas amigas da gente, de vizinhos, conhecidos que vão fazer essa prova. Vamos orar. E vamos orar também pelos familiares dos que vão fazer a prova do Enem, porque a família vai junto. A família também embarca nessa preocupação, nessa ansiedade. É isso. Que o Senhor visite, que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Amém? Então a gente vai orar. Nós estamos orando nessa semana pela saúde da irmã Fátima Ferreira. Ela está com um problema grave na coluna, sofrendo dores terríveis. Deus dê graça, em nome de Jesus. Estamos na batalha de oração com a irmã Kellen, os seus vizinhos, né? Kellen, não tem sido fácil, não é? Seus vizinhos que estão causando problemas. Vamos orar.
orar para essa gente, para que o Senhor te faça prevalecer ali, né? Olha a oração de Josué. A batalha vai ser ganha em nome de Jesus. Estamos orando pelas famílias do Boa Vista todos os dias, pedindo socorro, a provisão, o alento. Estamos orando pelos enfermos, estamos clamando a Deus pela saúde da irmã Laudelina, sofrendo as consequências de uma dura hemodiálise, não é? O Senhor dê graça, em nome de Jesus, não é? E tantos outros queridos. Feche os seus olhos, coloque-se na presença de Deus em oração neste momento. Vamos falar com Deus, vamos invadir o sobrenatural de Deus em oração. Vamos dividir as nossas cargas, tá bom? Eu orando por você, você orando por mim, e juntos a gente se fortalecendo na presença de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Receba a bênção do Senhor nesta noite na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, ó Deus, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, que encheu-nos de esperança, ó Deus, no mover e no agir do Senhor, ó Pai. Senhor, eu te louvo por ter ouvido o teu servo Josué no meio daquela dura batalha, em que ele precisava de mais tempo, Senhor, para resolver os problemas, mais tempo, ó Deus, para encontrar solução para os problemas, mais tempo, Senhor, para se preparar para a dureza de muitas situações que estavam diante dele. Ó Deus, quantos de nós está exatamente assim, Senhor? Quantos de nós está vivenciando coisas parecidas com essas nesse momento, Senhor? Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita nesta hora esta vida, Senhor, e este coração que junto conosco está buscando ao Senhor, está buscando a tua graça. Visita em nome de Jesus, Senhor, esta família que está orando, que está clamando, que está buscando. Visita, Senhor, o coração de todos aqueles que rejeitam a dúvida e creem, absolutamente creem, que o Senhor é poderoso para agir muito além do que pedimos. Senhor, tudo que o Senhor quer de nós, tudo que o Senhor requer de nós, tudo que o Senhor precisa é que eu tenha um coração que creia, que eu tenha um coração que passe longe da dúvida. Senhor, tudo que o Senhor requer é que este irmão, que esta irmã creia, que rejeite a dúvida na sua vida, que abandone a dúvida, se for o caso, que renuncie à dúvida neste momento, em nome de Jesus, e passe a crer, passe a enxergar com os olhos da fé, passe a agradecer ao Senhor, ó Deus. Senhor, quantos problemas nós vencemos, quantas batalhas nós vencemos, ó Deus, simplesmente porque nós passamos a louvar, nós passamos a agradecer, nós passamos, ó Deus, a cantar de júbilo na tua presença, ao invés de lamentar, ao invés de chorar, ao invés de murmurar. Quantas lutas nós já vencemos assim, Senhor? É o nosso sol que se deteve, a nossa lua que se deteve, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh Pai, todos os dias o Senhor está fazendo milagres assim acontecerem na vida de filhos queridos seus. Eu peço ao Senhor neste momento, por cada um que está acompanhando esta live e que precisa de milagres assim também na sua vida. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que estenda as tuas mãos sobre a vida desta pessoa, sobre a família, o lar desta pessoa, sobre todas as áreas desta vida, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, ajude esta pessoa a vencer essa batalha, meu Pai, assim como o Senhor ajudou Josué. Se for preciso, Senhor, que o sol se detenha, que a lua se detenha, o que for necessário, meu Deus, que o Senhor possa fazer. Eu creio que aquilo, ó Deus, que não é possível que nós façamos, está ao alcance do Senhor, e o Senhor fará, se for o melhor para nós. O Senhor fará, se for da tua soberana vontade, se for um propósito do Senhor, o Senhor fará. Tudo entrego nas tuas mãos, ó Deus, confiadamente, ó Deus, porque quero orar como teu servo orou naquele dia, Senhor Deus, com fé, crendo,
não duvidando. Obrigado, Senhor, por esta certeza maravilhosa que nós podemos ter, ó Deus. Abençoe, Senhor, o lar de cada um, a família de cada um. Dá a tua graça, Senhor, nesta noite de quinta-feira. Ó Espírito Santo de Deus, dá ordens aos anjos para visitar vidas, lares e famílias. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos. O Senhor lhes abençoe rica, poderosamente, abundantemente. A graça e a misericórdia do Senhor esteja presente na sua vida de uma forma tão especial nesta noite. Em nome de Jesus, que esta palavra transforme os seus sentimentos, que ela transforme o seu modo de agir, o seu modo de decidir. Eu desejo isso no fundo do meu coração. A palavra de Deus é como uma espada afiada. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Que, pois, esta palavra que nós compartilhamos com você nesta noite produza algo novo na sua vida. Hoje mesmo você decida mudar. Hoje mesmo você decida experimentar, ter uma fé tão genuína, tão verdadeira e tão profunda como Josué teve. E que o Senhor te abençoe nessa busca, em nome de Jesus, tá bom? Da minha parte, eu agradeço de coração a sua companhia nesta live. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesses momentos aqui. O Senhor abençoe você, a sua família. O Senhor proteja de todo mal. O Senhor dê livramento. O Senhor traga cura, restauração sobre o seu lar, sobre a sua família, tá bom? Muito, muito obrigado de coração pela sua preciosa companhia nesta live desta quinta-feira. Guardemos as lições espirituais oriundas da oração que Josué fez. Desejo uma noite de paz para você. Mais uma vez, um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém e amém.